Bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Gente, antes de eu entrar no assunto, eu vou pedir para vocês darem lá o abençoado joinha, né? O algoritmo do YouTube distribuir o vídeo, né? Achar que é relevante, né? A gente tem que interagir com as máquinas, Senhor da Glória. Pra eles achar que o vídeo é interessante para quem procura o assunto, né? Porque se não tiver visualização, se não tiver o gostei, né? Que como eles falam lá, o polegar para cima, o YouTube não entende que o vídeo é relevante, né? Eu sei lá se é o YouTube, quem que é que faz essas coisas. Mas enfim, gente, eu quero continuar no foco da oração, tá? Aquele dia eu abordei com vocês que Jesus não cede tudo aquilo que a gente pede, tá? Eu continuo focando nesse assunto. Se o Senhor começar a atender um terço dos meus pedidos, aí eu mudo de ideia, tá? Eu venho falar para vocês. Mas eu expliquei tudo, porque que o Senhor não dá. Jesus é mentiroso? Não, ele não é mentiroso. Tá bom? Ele não é mentiroso. E eu provo na Bíblia que ele não é mentiroso. Ele falou isso da bondade de Deus, pedir, pedir e vos dar, se vos há, e buscar e encontrareis, batei e abrirei se vos há. Está em Mateus 7, capítulo 7, do versículo 7, o 8 e o 9, tá? Ele citou essas palavras. Aí eu fui lá para vocês falando por que o Senhor não nos cede tudo que a gente pede. Está lá em Tiago, no capítulo 4, do versículo 3 ao 10. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, tá? Tem um jeito certo de pedir? Não, a gente pede para o nosso próprio deleite, o nosso próprio gosto, nossa própria vontade, uma coisa que não vai só edificar você. Só você vai estar feliz e às vezes você nem vai estar precisando daquilo que você está pedindo, tá? Mas foi esse aspecto que eu falei naquele dia da oração. Mas voltando num capítulo lá, eu falei que isso daí foi tirado do Sermão da Montanha, né? Que é muito grande, o capítulo 7. Mas se você voltar lá atrás, no capítulo 6, eu também já falei sobre esse aspecto num vídeo. Do capítulo 6, do 25 ao 31. Eu nem vou ler porque eu já falei. Sobre a gente andar preocupado, né? Com o que comer, com o que vestir. A nossa preocupação diária é sobre a nossa manutenção, tá? Jesus fala que Deus alimenta os pássaros, que não plantam, não segueiam, e o Senhor provê eles, né? Do que é necessário. Sobre a nossa vestimenta, né? Que nem Salomão, em sua grande majestade, né? Se vestiu com como fala, tanta beleza, né? Porque Salomão foi o mais rico do mundo, né? Até hoje, né? Não sei se o Elon Musk já ultrapassou a ele, mas tá bom. Enfim, aqui tá falando, aqui nesse versículo, o Senhor fala para nós não darmos preocupados com aquilo que é para nossa manutenção diária. O Senhor nos deixa bem claro isso, que Deus vai prover. Né? Que se ele cuida de um animal, se ele cuida de uma planta, não vai cuidar da gente, que é um ser humano. Ainda fala, será que eles têm mais valor do que uma vida humana, né? Aí no versículo 32, o mesmo capítulo, né? 6:32 fala, Deus sabe do que precisamos, tudo isso. E todo mundo procura isso. Todo mundo procura a sua manutenção diária. Já vi isso, que isso daí o pessoal trabalha, né? Trabalha muito, uns no trabalho e o senhor tá mantendo, outros trabalham além da conta, sabe? Para poder pôr sua providência dentro de casa, tá bom? Ela fala, mas é eu que estou trabalhando, não é Deus. Não, você está trabalhando porque Deus está te dando saúde e força para você ir trabalhar, sim, tá?
que cai numa cama doente, fica dependendo de uma outra pessoa, de uma terceira, de um estado, para ver como que é. Então, se você está com saúde e está podendo ir trabalhar no seu alimento na sua casa, é por Deus sim, porque Deus é dono da sua vida. Você querendo ou não, você acreditando ou não, o Senhor é dono da sua vida. O Senhor é dono da vida e da morte. Só a Ele pertence isso, tá? Mas enfim, vamos prosseguir. Aí eu vou focar aqui no versículo 33. Diz assim: buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Gente, eu já ouvi esse versículo, quando eu li agora aqui, eu não tinha me atentado a esse detalhe. Eu já vi muita gente falando desse versículo assim: ai, buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Gente, não está escrito as demais coisas. Só se tiver outra Bíblia com outra tradução. Porque na minha está: buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas, todas, vos serão acrescentadas. O que está focando aqui? A justiça de Deus, tá? A justiça de Deus aqui na terra. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a manutenção da sobrevivência do homem aqui, nessa terra que Ele nos deu, sabe? Então, o que é a justiça de Deus? Você ser íntegro, correto. Eu vou falar o básico, tá? Para não ir mais profundo. É você não passar a perna no outro, é você não roubar, é você não cometer um crime, não ir contra os mandamentos de Deus. Essa é a justiça de Deus aqui na terra, tá? Você não oprimir uma terceira pessoa para ter as coisas, porque o que está acontecendo hoje em dia, a gente vê isso, sabe? A gente, eu nem vou entrar no mérito aqui, que até me coça para mim falar. Mas eu vi uma deputada lá vereadora, não sei, falando que ela acha certo ser ladrão. Se você não tem alguma coisa, então ela acha justo a pessoa roubar para ter aquela coisa. Porque o outro tem, por que ela não pode ter? Eu não vou entrar nem nesse critério, tá? Porque para mim isso já é falta de vergonha na cara, né? Mas então vamos lá. A justiça de Deus é essa. É você andar em retidão no caminho do Senhor, que essas coisas vos serão acrescentadas. E não adianta a gente ficar com ansiedade. Sabe, eu sei que vai entrar no quesito desemprego, entrar um monte de critério, mas o Senhor vai suprir sim, tá? Vai suprir sim. Eu falo isso de causa própria, porque eu já passei por momentos que eu falei: Senhor, é só o Senhor na minha vida, porque não tem mais ninguém por mim. E é nessa hora que todo mundo te abandona, viu? Eu volto a te falar, é quando você mais precisa que todo mundo te vire as costas. Deus sabe quantas pessoas ficou do teu lado assim, ó, no momento que você mais precisou, sabe? Uma. E olhe lá. Mas enfim, o que é a justiça de Deus? Vamos focar aqui na nossa atualidade. A justiça de Deus está sendo prevalecida aqui na Terra? Eu não estou vendo. Eu não estou vendo a justiça de Deus ser prevalecida. Eu estou vendo igrejas corrompidas, tá? Em escândalos com bancos, pastores. Eu estou vendo um rebuliço aí, sabe? Então, está sendo proclamada a justiça de Deus aqui no nosso país ou no mundo? Não está, é um jogo de interesse, tá? É um jogo de interesse ali que a gente tá introduzido ali no meio e a gente acaba tomando um partido A, um partido B. Porque tal partido falando um lado, tá? Mas ele é legal, ele é justo, ele dá as coisas, ele dá isso, dá aquilo.
o outro não, o outro tá clamando lá por liberdade, por justiça, mas eu não sei até onde o coração está voltado para Deus, sabe? Porque Jeremias, lá em Jeremias, gente, eu sou péssima de guardar capítulo e versículo. Fala que é para cuidado com o coração, que ele é corrupto. Ele é enganoso e mais do que corrupto. Sabe que quem poderá o conhecê-lo? É só Deus que pode conhecer o coração, os corações dos homens, né? Então eu não sei até onde a nossa justiça está alinhada com a justiça de Deus. Eu não consigo enxergar. Eu consigo ver uma meia dúzia ali de pessoas que você realmente vê que tem um coração sincero, que está lutando por justiça de Deus. Enfim, mas vamos tirar do foco ali de político, de lutar pela justiça de Deus, e vamos trazer para nós, nosso povo. Porque nosso povo, nós somos dependentes de um meio político e nós somos dependentes de Deus. Tá? Nós somos dependentes de Deus. Então, o Deus que você serve, aquele Deus que ele tem um monte como é que fala? De alinhamento, um monte de mandamento, de ordem, para que você ande alinhado com ele. Eu vejo as igrejas tá fugindo desse padrão que Deus deixou ali, respeitando o padrão. Se você pegar, focar ali nos 10 mandamentos, acho que até os 5, né? Vai ali, depois é só não matarás, não roubarás, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar a casa do próximo. É tudo não. Deus está falando tudo não. Por quê? Porque ele sabe que o homem é corrupto. Ele sabe que o homem pende para o lado da corrupção. Ele sabe que o homem pende para o lado daquilo que vai fazer bem para ele, para o ego dele. Tá? Aí depois a gente cai lá na lei da semeadura, né? Aquilo que você plantou, você vai colher. Aí o povo acha ruim. Porque Deus está cobrando uma coisa que ela fez lá atrás. Sabe? Então, é isso aqui que eu quero falar. O que você anda procurando para a sua vida? Em que você está focando a sua oração? Na justiça de Deus para você ou na justiça de Deus para uma comunidade que você mora ali no seu bairro, na sua casa, para os seus filhos? O que você está buscando para você viver aqui nesse mundo? Eu estou falando aqui nesse mundo, porque o paraíso lá é com Deus. Se a gente alcançar lá, nós não vamos mais precisar orar. Não vai mais precisar ter oração. Nós vamos viver o melhor de Deus. Então, até eu sou muito falar que a gente tem que viver o melhor da terra aqui. Mas o que é o melhor da terra aqui? Eu não tô vendo nada de bom aqui. É que eu falei, pode ser que meu olhar seja diferente do de vocês, tá? Que tem alguma coisa boa aqui, porque eu não consigo ver. Eu não consigo enxergar nada de bom aqui. Eu tô conseguindo ver a gente cada vez mais, sabe, indo pro buraco. A gente tá cada vez descendo mais, ladeira abaixo, fugindo do propósito de Deus. Então, aí, aqui no versículo 34, Jesus volta a falar para não nos inquietai-vos pelo dia de amanhã, porque cada dia tem seu próprio mal. O dia de hoje tem o seu mal, amanhã vai ter o seu outro mal. Aí eu vejo no planejamento, eu vou levar para o lado do planejamento. Você tá falando, amanhã eu vou levantar, vou fazer isso. Ó, esquece que aparece um monte de coisa, você não fez nada daquilo que você planejou, tá? Então, isso já é um fato simples de que
Você não é dono do seu dia, você não é dono do dia de amanhã. Amanhã a gente nem pode estar mais aqui. Então, vamos focar em tudo isso, tá? Aí, o que eu quero dizer? Para a gente orarmos em direção ao propósito de Deus, para estarmos alinhados com a vontade dEle. Isso é em todas as áreas da nossa vida. A gente tem que orar alinhado com o que Deus quer para a nossa vida. Não adianta ficar batendo cabeça. Gente, vocês vão bater cabeça à toa. Porque se Deus não tem um propósito para a vida de vocês, não vai fluir. Tá? E olhar para que, né, nós estamos mergulhados ainda numa cegueira espiritual, tá? Para que Deus tire essa venda, né? A venda da justiça, né? A abençoada estátua lá, né? Que tá com a venda na justiça. O que aquela venda representa? Que a justiça não tem, como fala, não tem, ela não é específica para uma pessoa, que ela é cega para todas as pessoas, que todos somos iguais perante a justiça dela. Tô falando aqui na justiça da terra, tá? Mas hoje a gente vê que a justiça daqui tem lado sim, tá bom? Então, eu continuo focando no propósito da oração, tá? Se vocês estão procurando a igreja ou em casa, dobrando o joelho, aí eu quero um carro, aí eu quero uma casa. Eu não vou entrar no mérito de que o Senhor não dê. Ele pode tudo. Para quem ressuscitou mortos, ele pode tudo. Ele pode dar uma casa, ele pode dar um carro, mas aqui tá: procure antes a justiça de Deus. Procure a sua justiça e a sua manutenção aqui na terra, alimento, vestimento, moradia. O Senhor vai acrescentar, se você estiver alinhado com o propósito dele, tá ok? Hoje eu vou deixar esse vídeo aqui assim mesmo, tá? Que vocês reflitam. É que nem eu falei, a oração, ela é uma coisa muito, muito secreta, muito no particular, né? Eu vejo tanta gente aí machucada, dolorida, né? A maioria tá machucada por morte, viu? Que perdeu entes queridos, né? Então só quem perde sabe o quanto que perde. Que na hora que você vê um ente querido morto ali, você esquece da fome, você esquece do sono, você esquece da roupa, você esquece de tudo. Tá bom? Tenham um bom dia, fiquem na paz do Senhor. Beijo.